Olá, eu sou Edenilza, assistente social, mestranda no programa de pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional. Faço parte do núcleo de pesquisa sobre espaços populares e favelas, na FPF, na Universidade Federal Fluminense. O trabalho que eu venho apresentar aqui é uma pesquisa em andamento para a elaboração da dissertação de mestrado, cujo tema é sobre o exercício profissional de assistentes sociais na política habitacional na cidade do Rio de Janeiro, pós período de redemocratização do país. O objetivo da pesquisa é analisar a particularidade do trabalho de assistentes sociais na política habitacional de interesse social, tendo a prefeitura da cidade como locus de análise. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e aplicado um questionário online com os assistentes sociais que atuaram de forma contratada ou servidores públicos que atuaram na política desenvolvida pela Secretaria Municipal de Habitação. A escolha do Rio de Janeiro ela não é à toa, considerando que o Rio de Janeiro é um dos principais centros políticos do país, de referência internacional, inclusive para acolher os eventos, os mega eventos esportivos e outros, como a Unidade de Polícia Pacificadora em 2008, que foi um projeto de segurança pública implementado em áreas faveladas, a Copa de Futebol Mundial de 2014, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, entre outros eventos. E esses eventos acabam por incidir na cidade de forma bastante enfática, e também acaba sendo uma oportunidade de atrair investimentos externos, E esses investimentos externos acabam sendo possibilitando a transformação da cidade para a recepção desses mega eventos, e tendo consequências para a população de forma geral. Então é nesse contexto que eu busco analisar como a atuação profissional de assistentes sociais se confronta com as diretrizes do projeto ético-político da profissão, pontuando, para além dos limites impostos pelas conjunturas políticas e econômicas, altamente excludentes, as potencialidades de atuação profissional, indicando as mediações possíveis para o desempenho do trabalho profissional na política habitacional. E aí é relevante destacar que na Prefeitura da cidade de Rio de Janeiro, os assistentes sociais desenvolvem suas ações na política habitacional no âmbito do trabalho social. E aí que é a execução de um conjunto de ações que se configuram numa metodologia específica, que aborda diversos temas em eixos temáticos. São eles: mobilização, organização e fortalecimento social, desenvolvimento socioeconômico, educação ambiental e patrimonial. Esse conjunto de ações ele é norteado por uma portaria do Ministério das Cidades, que é a portaria 464 de 2018. Porém, ela está em processo de revisão com o atual governo, que vocês sabem que a gente passou por um período de desgoverno do governo Bolsonaro e a gente retornou hoje para o governo Lula. Então, a gente está retomando algumas políticas que foram implementadas no período anterior ao desgoverno. Então, e aí, esse trabalho social, ele vem desenvolver o assistente social na política habitacional, ele está coadunado com os princípios básicos da Política Nacional de Habitação, que são eles. Aí eu tô com uma colinha aqui, que não dá para gravar tudo na cabeça. E aí, quais são esses princípios? O princípio da moradia digna como direito e vetor de inclusão social, garantindo um padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, transporte, equipamento, serviços urbanos e sociais, saneamento ambiental. O outro princípio é o da habitação como política de Estado, no qual o poder público é agente na regulação urbana e do mercado imobiliário, na provisão de moradia e na regularização de assentamentos precários, entendendo esses assentamentos precários como os espaços de favelas e loteamentos. E que deve ser uma política pactuada com a sociedade e que extrapole a gestão de um governo. Outro princípio, a gestão democrática como participação de diferentes segmentos da sociedade, possibilitando controle social e transparência nas decisões e procedimentos.
articulação das ações de habitação à política urbana e integradas de mais políticas sociais e ambientais. Então, o trabalho social, enquanto componente estruturante da política habitacional e urbana no Brasil, ele deve ser obrigatório para todos os programas, como as intervenções de urbanização, de regularização fundiária, de provisão habitacional em áreas de desastres naturais e outras consideradas de risco. E esses programas, quando eles preveem a remoção de famílias, o trabalho social ele é imprescindível. E aí, como profissionais que atuamos diretamente com a população desses territórios, é essencial o trabalho social para garantir e viabilizar o fluxo de informações, de traçar estratégias de participação e realizar ações afirmativas junto a esses diferentes grupos no território que está ocorrendo a intervenção. E aí, como forma de não só permitir a qualidade da implementação do projeto em toda a sua execução, mas de possibilitar que esses sujeitos sociais façam parte, de fato, da construção da cidade, a partir do seu território. Ou seja, é uma atuação que tem que estar orientada na perspectiva do direito à cidade. E entendendo o direito à cidade na perspectiva de David Harvey, como o direito de transformá-la em algo radicalmente diferente. A luta pelo direito à cidade é uma luta contra o capital. E aí pensar os desafios nessa proposta de intervenção. Os desafios postos à atualidade do exercício profissional de assistentes sociais, eles são diversos, uma vez que eles que se confrontam com as diretrizes do projeto ético-político da profissão, que preconiza a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo. Então, nesse sentido, nós, os assistentes sociais, precisamos estar atentos para não reproduzir práticas excludentes, discriminatórias em nossas intervenções urbanas, nem de reatualizar práticas conservadoras vivenciadas na década de 60, 70 por alguns assistentes sociais. Durante a pesquisa, alguns desafios já foram identificados para a atualidade, e são desafios postos não só a política de habitação, mas as diferentes políticas setoriais, pois compreendemos que essas políticas elas são consequências do modo de produção vigente, que é o modo de produção capitalista. Então, assim, um dos desafios é a questão da forma de contratação, porque a maioria de assistentes sociais que atuam na política urbana tem contratos precarizados, que são contratos por prazo indeterminado, contratos por prazos, contratos por produto, por tarefa, contratos por que a gente chama de MEI, microempreendedor individual. É uma carga horária extrapolada, uma vez que são contratados com um nome genérico, nem sempre são contratados como assistente social, mas como técnico social, não fazendo jus ao direito às 30 horas tão conquistado aqui no Brasil. Tem as condições de execução do trabalho, onde faltam insumos de suporte ao trabalho, como espaço adequado, transporte, internet, por exemplo. A falta de tempo de atualização, capacitação profissional, a utilização de novas tecnologias de informação e o fato desses projetos, muitas vezes esses projetos serem implantados em áreas conflagradas por milícia e tráfico de drogas, entre outros elementos. Então, para enfrentar esses desafios, os quais acreditamos que não são nada fáceis, é fundamental que nós, os assistentes sociais, se articule com os movimentos sociais e outros profissionais para fomentar a participação popular como forma de resistência, de conquista do direito à cidade de fato, além dos nossos próprios direitos. Entretanto, nesse breve panorama de desafios, soma-se o fato de que 92,92% dos assistentes sociais são mulheres. E aí, conforme pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Serviço Social em 2022, verificou-se que a maioria desses profissionais mulheres ainda possuem uma tripla jornada de trabalho. Então, esse é um desafio imprescindível que a gente tem que estar enfrentando. E por fim, é importante afirmar que o serviço social ele precisa enfrentar outros desafios, que é estar na luta pela manutenção da direção social da profissão, coerente com o projeto ético-político e diante da precarização dessas relações de trabalho.
Então, para isso, é necessário que estejamos sempre atentos e engajados na luta por uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Então, é uma pesquisa que ainda está em andamento, eu espero estar retornando para estar apresentando a pesquisa concluída, e aí eu já manifesto aqui o fato de deixar meus contatos para vocês, se quem quiser entrar em contato, para a gente trocar algumas informações, debater sobre o assunto, e é isso. Bom congresso para todos.